Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Boa Tarde, sou da cidade de Governador Valadares, Minas Gerais, sou graduado em administração e eu estarei ministrando o curso de assistente de marketing digital. Então, antes de iniciarmos o conteúdo, eu peço que se inscreva no canal, curta o vídeo e ative o sininho para receber todas as notificações. Então, vamos dar continuidade ao capítulo 8. Então, agora nós iremos abordar como criar anúncios eficazes. Então, pessoal, criar anúncios é fundamental para o sucesso de qualquer campanha de publicidade online, concorda? Então, especialmente em plataformas como o Google Ads e o Facebook Ads, nós vimos no tópico 8.1, porque é onde a competição ela é intensa e a atenção do consumidor ela acaba sendo limitada, beleza? Então, o que é que significa isso? Um anúncio que é bem feito, né, bem elaborado, ele não atrai apenas cliques, mas também ele converte visitantes em clientes, ok? Então, neste subtópico, nós vamos explorar aí as melhores práticas para criar um anúncio eficaz, beleza? Que vai abranger aí desde a redação do texto, ou seja, o conteúdo do texto, até o design, o layout, né? E também a segmentação. Então, vamos lá. Primeiro ponto aqui para um anúncio eficaz é conhecer o público-alvo. Tá? Então, esse é o primeiro passo, tá? Para criar um anúncio eficaz. Então, é a gente entender de forma profunda quem é o meu público-alvo. Tá? Então, isso vai envolver o quê? A criação de algo mais personalizado, que vai representar o meu cliente ideal, né, que vai considerar as características do meu cliente, como a idade, o gênero, a localização, os interesses, os comportamentos e as necessidades. Então, ou seja, eu preciso conhecer. Então, quanto mais detalhado, né, for essa compreensão de quem é o meu público-alvo, mais eficaz, mais assertivo a mensagem vai ser desenvolvida. Então, uma das análises de dados demográficos, né, de feedback de cliente, insight de redes sociais, isso pode ajudar a delinear o perfil do seu público, você conhecê-lo, tá? Então, isso não apenas vai orientar o tom, a linguagem, né, do anúncio. Uma pessoa mais jovem, né, uma linguagem mais descontraída, né, uma pessoa que tem uma idade, né, uma pessoa já adulta, vai ser um linguajar mais coloquial, né? Então, assim, esse tom, essa linguagem ajuda, né, a decidir quais vão ser os canais e os formatos de anúncio que vão ser utilizados, se é vídeo, se é escrito, se é imagem, né? Então, isso tem que ser analisado. Então, se você está se direcionando, né, um produto para um público jovem, você pode optar por uma linguagem mais casual, né, utilizar plataformas como Instagram, TikTok, né, ou seja, vídeos curtos ali, que vai ser mais atrativo para o público jovem. Tá? Outro ponto aí é a questão da redação do texto do anúncio. O que seria isso? A redação do texto do anúncio é crucial, né? Porque é por meio dela que vai captar a atenção do usuário, que vai incentivá-lo a agir, a clicar, a buscar, tá? Conhecer esse produto. Então, o bom anúncio ele deve ser claro, conciso e persuasivo. Textão demais não, cansa, tá? Então, comece com um título atraente, que destaca essa proposta, né, do valor, do produto, tá? Ou do serviço que está sendo ofertado. Então, utilizar palavras-chave relevantes que vão ressoar com os interesses da busca do seu cliente. Então, pessoal, além do título, a descrição do anúncio ele deve transmitir a clareza, os benefícios das características desse produto. Então, tem que esclarecer isso para o meu cliente. Então, como é que eu faço isso? Eu utilizo verbos de ação, certo? Aquele verbo que vai trazer um senso de urgência, compre agora, oferta por tempo limitado, está acabando, né? Só tem mais um lote, beleza? Então, ou seja, faça com que a pessoa corra e compre. Então, quem está na dúvida, vai correr para comprar. Então, incorporar elementos de prova social, por exemplo, depoimento de pessoas que comprou, avaliações das pessoas, né, que compraram, né, esse produto, esse serviço, isso vai aumentando a adição aí do seu anúncio. Outro ponto que a gente tem que observar, evitar jargão, linguagem muito complexa. A gente sempre tem que optar por uma comunicação mais direta e acessível, tá? Então não tem que ficar colocando pulga atrás da orelha, tem que ser direto, tá? Claro, direto. Outro ponto aí,
de um anúncio eficaz é o design. O que seria isso? É o visual, tá? Então, o design do anúncio, pessoal, ele vai desempenhar um papel vital, ou seja, é o cartão de visita, é o que vai captar a atenção ali, ó, de bate-pronto do meu cliente. Então, anúncios que utilizam gráficos, né, escolham imagens que sejam de alta qualidade, nada que esse quadradinho, pixel, baixa imagem, não, isso dá agiliza na pessoa, né? Então, visualmente, tem que ser um anúncio que vai impactar. Então, isso é essencial. Então, as imagens, elas devem estar homologadas da identidade da marca. Então, se eu estou usando uma marca, eu tenho que dar a identidade, tá? Não posso me apropriar de conteúdo de terceiro, beleza? Outro ponto aí, na questão do caso de anúncios, né, envios, mensagens, né, isso, lógico, tem que ser impactante, tá? Então, nos primeiros segundos, para a gente prender a atenção ali do nosso espectador. Utilizar legendas, né, pois muitos usuários assistem vídeos sem som. Às vezes está num momento ali que não pode escutar, né, ou está sem o som, o áudio, né? Então é interessante a legenda, até mesmo também para a pessoa entender o que está sendo dito, porque às vezes tem barulho, né, junto com a fala. Então, a consistência visual entre o anúncio e a página de destino é fundamental também para a gente proporcionar essa experiência coesa ao usuário. Outro ponto, pessoal, é o CTAs, que é a chamada à ação. Então, é você evocar, você chamar, tá, o cliente. Então, isso é importante no anúncio. Essa chamada tem que ser clara, tem que ser direta, beleza? Tem que ser diretamente ao usuário, tá falando para ele, tá? O que ele vai ter que fazer em seguida. Clique aqui, ó, saiba mais, beleza? Então, saiba mais, compre agora, inscreva-se, experimente grátis. Depois de 7 dias você pode cancelar sem nenhum problema. Então, isso é a chamada para ação. Então, o CTA ele deve ser visualmente destacado no anúncio. Saiba mais, então tem que piscar, setinha, apontar, né? Então, os anúncios gráficos, isso pode significar usar um botão de cor, né? Que vai trazer um contraste ali para o fundo, né? Então, às vezes o botão colorido, né? Fluorescente. Então, isso vai trazer essa clareza, vai chamar a atenção. Então, é importante que essas chamadas também elas estejam alinhadas com o objetivo da campanha, tá? Não pode destoar muito aí, porque senão acaba tendo resultado que não vai ser muito agradável. Segmentação e o teste de divisão, o A/B, tá? Então, a segmentação é um componente essencial que vai garantir que os seus anúncios sejam exibidos para as pessoas certas. Então, tenha uma certa assertividade. Utilizar opções de segmentação disponíveis nas plataformas de PPC, que nós vimos lá no 8.1, né? Por quê? Porque isso vai direcionar os seus anúncios com base em critérios que nós vimos de segmentação, demográfico, interesse, comportamento, idade e tal. Então, quanto mais específico for, né, essa separação, maior vai ser as chances de conversão. Então, pessoal, além disso, realizar esse teste de divisão é uma prática fundamental para a gente otimizar os anúncios, beleza? Então, a gente pode criar duas versões, né? E variando entre texto, design, CTA, para ver qual que vai ser mais atrativo. E aí a gente pode analisar qual está sendo a melhor versão, beleza? Então, isso permite que você tome decisões baseadas em dados e ajuste suas campanhas de forma contínua, beleza? Então, o teste ele deve ser um processo contínuo, beleza? Eu vou aprimorando ele, ok? Então, em cima de monitoramento e ajuste, uma vez que seus anúncios sejam ativos, né, ou seja, é crucial a gente monitorar o seu desempenho em tempo real. Ou seja, como é que está sendo essa conversão, essa taxa de clique, essa abertura, né? Então, utilizar ferramentas de análise oferecidas nas plataformas de PPC, por exemplo, né, igual eu falei com vocês, taxa de clique, custo por clique, a taxa de conversão. Então, essas análises aí, elas fornecem ideias, né, sobre a eficácia dos anúncios. Outro ponto, né, com base nesses dados que vão fornecer, a gente pode preparar, né, alguns ajustes rápidos frente a essas informações em tempo real que a gente adquire. Então, se o anúncio, por exemplo, ele não está gerando clique, opa, a gente altera o texto, altera o formato, né, altera aí a segmentação. Então, às vezes, uma pequena mudança, ela pode trazer uma grande melhoria aí para a nossa campanha. Então, esse monitoramento contínuo, esse ajuste proativo é fundamental para o sucesso aí da campanha, beleza? Então, pessoal, em resumo, para a gente fechar o capítulo 8, criar anúncios eficazes, né, para plataformas de PPC
como Google Ads e Facebook Ads, nós vimos aqui na aula, envolve um entendimento profundo do público-alvo. Então, a gente precisa de informações de quem é o nosso público para a gente tomar o pontapé inicial, beleza? Então, feito essa segmentação, essa informação do seu público-alvo, a gente vai apropriar nossa redação de acordo com o nosso público, né? Uma redação que seja mais persuasiva, que vai convencer esse cliente, né? A gente vai adotar um design visual mais atraente para esse público, beleza? E aí nós vamos fazer chamadas, né, de ação mais claras, né, uma segmentação precisa e aí um processo de monitoramento e ajustes contínuos de acordo com os feedbacks que nós vamos tendo aí dessas métricas, ok? Então, pessoal, seguir essas práticas não apenas melhorou as taxas de clique, porque a gente hoje percebe o que está acontecendo, né? Quem é que está por trás ali, mas também potencializou essa conversão, resultando, né, em campanhas cada vez mais bem-sucedidas e um retorno sobre o investimento mais robusto, beleza? Pessoal, mais uma vez, obrigado. Vejo vocês no capítulo 9, tá? Qualquer dúvida, deixe aí que a equipe irá responder, beleza? Mais uma vez, obrigado.